Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou explicar o básico de BOPF. O que é BOPF? É a sigla para Business Object Processing Framework, ou seja, é um framework para desenvolvimento de objetos de negócio utilizado por diversas aplicações da SAP e também pode ser utilizado por aplicações do cliente. Alguns exemplos de módulos que usam o BOPF são o TM, EHES e o SLM. O que podemos fazer com o BOPF? Podemos criar os nossos objetos de negócio, por exemplo, ordem de venda, ordem de compra, o que você precisar. E dentro de cada objeto de negócio, você pode criar o seu nó, raiz e os subnós, tá? Você pode criar um nó dentro do outro, que vão representar os seus dados dentro do objeto de negócio, tá? Aqui tem um print, né, da transação onde a gente faz a modelagem do nosso objeto de negócio. E aqui eu vou explicar o que cada coisa significa nessa imagem. Esse VBO_SO é o seu objeto de negócio, tá? Ele fica aqui em cima. E dentro do objeto de negócio você tem os seus nós, tá? Todo objeto de negócio tem pelo menos um nó, que é esse nó root, tá? Nesse caso, ele está representando o cabeçalho da ordem de venda. E dentro desse nó root eu tenho outro nó que é o item, tá? Então o nó item ele está dentro do nó root, tá? Então o nó principal é o nó root e o item é um subnó do nó root. Dados de um nó. Eu vou mostrar aqui um exemplo de algumas informações que você pode colocar no seu nó. Por exemplo, o nome do nó. No caso do root você não pode mudar, mas os outros nós você pode colocar aqui o que você quiser, tá? Você pode colocar descrição. Tem aqui campo se data structure, seria a estrutura do dicionário que você coloca os campos que você quer usar naquele nó, tá? No caso aqui, eu tenho até um print dessa estrutura lá do dicionário, onde eu tenho o ID da ordem de venda, que é esse SOID, data de criação, hora de criação, ID do cliente e status. Então eu crio uma estrutura e eu especifico aqui nesse campo Data Structure, tá? Esse campo é muito importante porque ele vai ser usado em vários lugares aqui no seu objeto de negócio. Aqui você tem uma estrutura combinada, que é uma estrutura que você não precisa criar, o próprio framework vai gerar para você, tá? Onde ele coloca aqui alguns campos-chave que o framework usa, mais os campos que você define, que seriam esses aqui. Eu vou mostrar depois um exemplo disso. Aqui você tem um tipo de tabela combinado, que seria um tipo de tabela dessa estrutura combinada, que também o framework usa, né? Nos métodos que ele passa. E aqui tem a tabela, que também é gerada com base na sua estrutura que você definiu aqui no campo Data Structure, tá? Chave do nó. Todo nó tem na sua estrutura combinada e na tabela de banco campos definidos pelo framework. Então, que campos são esses? Eu deixei aqui destacado em vermelho, tá? Então, vamos lá. Aqui na estrutura combinada, tem uma estrutura que ele inclui dentro da sua estrutura combinada, que tem os campos key, parent key e o root key, tá? Então, esses campos o framework usa para poder funcionar, tá? Com os seus nós. Então, você não precisa definir isso aqui, ele coloca automaticamente para você. E junto com os campos chaves aqui, tem os campos que você definiu lá na sua estrutura de dados. Ó. O ID da ordem, data de criação, hora de criação, cliente e o status. Tá? Então, meio que ele junta as chaves do framework com os seus campos e monta essa estrutura combinada. Tá? Já na tabela de banco, a chave primária da sua tabela vai ser definida pelo framework também, que é esse dbKey, tá? Então, se eu fosse definir a chave primária, eu ia definir o SOID, que é o ID da minha ordem de venda. Só que o framework, ele que define a chave primária da tabela, tá? Então, apesar de você ter um campo-chave, ali você não vai usar para utilizar como chave primária na tabela. Entidades de um nó. Uma entidade é onde você define a lógica de negócio para aquele determinado nó. Cada entidade tem suas próprias características, como validações, preenchimento automático de campos, ações que vão realizar alguma mudança no objeto, esse tipo de coisa, tá? Então, dei dois prints aqui em dois nós, o nó root e o nó item.
e cada um tem suas próprias entidades. Então, por exemplo, root, propriedades estáticas, associações, determinações, validações, ações, consultas e chaves alternativas, tá? Então, cada um tem suas próprias entidades. Você pode ter uma validação nos campos aqui do nó root, mas não ter no item. Então, cada um pode ter uma coisa diferente do outro, tá? Entidade propriedades estáticas. Aqui você vai definir se um campo vai ser habilitado, que você vai aparecer numa tela, por exemplo, se ele é somente leitura, se ele é obrigatório. Você tem uma série de flags que você pode ir marcando para ativar ou não aquela opção. Entidade determinação. Então aqui você pode definir o preenchimento automático de um campo, por exemplo, autoincremento, uma data de criação, hora de criação, esse tipo de coisa, tá? Então aqui eu coloquei alguns prints da parte que você cria a determinação lá numa transação específica, tá? Você pode definir o nome da determinação, descrição, a classe que vai fazer a regra de fato, tá? A sua lógica, a BAP. Aqui tem uma condição de disparo. Quando isso vai ser disparado? Na criação do nó root, por exemplo. Aí você marca aqui create e no root, tá? E quais campos vão ser afetados? Aí você coloca ali, por exemplo, o ID da ordem de venda. Aqui tem em qual momento essa determinação vai ser executada. Eu coloquei aqui, por exemplo, durante o salvamento desse nó, do nó root no caso. Entidade validação. Aqui você pode definir uma regra de validação quando o usuário estiver tentando inserir ou modificar algum objeto. Então, por exemplo, você pode verificar se um campo obrigatório está sendo preenchido, se aquele campo está sendo preenchido corretamente, você pode verificar um dígito verificador, ou verificar se um status é válido para aquela determinada situação, esse tipo de coisa. Então, aqui na validação, você pode informar o nome da validação, dar uma descrição, informar qual classe vai fazer a validação de fato, onde você vai colocar o código ABAP para fazer a validação. E aqui tem uma aba para você informar a condição de disparo. Então você pode disparar essa validação quando alguém estiver mexendo no nó root e no momento de criação, atualização e verificação desse nó. Entidade ação. Ela permite que você defina uma lógica que pode alterar o seu objeto. E essa ação ela pode ser disparada a qualquer momento. Tá? Então vou dar alguns exemplos de ações. Cancelar o pedido, faturar o pedido, fornecer, esse tipo de coisa. Então aqui eu tenho um print, né, da tela de cadastro de ações, onde você pode definir o nome da ação, descrição, a classe que vai implementar essa ação, onde você vai colocar o código ABAP, tá? E essa ação pode ou não ter parâmetros, tá? Entidades consultas. Aqui você pode criar consultas nos dados do seu objeto. Aqui eu tirei um print onde você cadastra suas consultas, você pode dar um nome, descrição, e informar uma estrutura onde ele vai montar um filtro baseado nessa estrutura. E aqui tem um print na parte que você testa a sua consulta, né? Então você pode selecionar a consulta que você criou previamente. Entidade chaves alternativas. Aqui é onde você pode definir campos chaves que você tem no seu objeto, além daquele que já foi definido pelo framework. Então, por exemplo, aqui eu estou cadastrando o campo SOID como chave única, além do campo-chave que já foi definido pelo framework. O framework colocou esse campo dbKey como chave primária da nossa tabela. Só que o campo SOID também eu quero que seja chave, tá? Eu não quero duplicar esse campo. Então eu posso cadastrar ele como chave alternativa. Aí eu informo aqui qual elemento de dados esse campo usa e eu tenho que criar um tipo de tabela também e informar aqui no cadastro, tá? Entidade e associação. Aqui é onde você vai definir o relacionamento entre dois nós dentro do seu objeto de negócio. Quais as principais transações que a gente usa quando está trabalhando com objetos de negócio? A transação BOBX, que é onde a gente vai criar e modificar o nosso objeto de negócio, é onde a gente faz o design dele. E a transação BOBT, que é onde a gente testa o nosso objeto de negócio. Então, depois que a gente já modelou o objeto de negócio, os nós, as entidades, a gente pode testar nessa transação. A gente pode ir lá e tentar cadastrar, no caso de uma ordem de venda, de um objeto de negócio ordem de venda, a gente pode cadastrar o cabeçalho da ordem de venda e os itens da ordem de venda e ver se está tudo funcionando. A gente pode fazer um CRUD ali, cadastrar, consultar, deletar e atualizar.
Onde podemos usar, consumir um objeto de negócio? Eu encontrei essa imagem no fórum da SAP que explica bem essa parte, tá? Então eu destaquei aqui em vermelho onde a gente tem as interfaces de usuário e onde você pode consumir. Então aqui tem Gimpro, que seria as telas ABAP, né, onde você mexe ali no SAP GUI. Web Gimpro, que é o desenvolvimento web que tinha antes do Fiori, então você pode usar lá também. SAP UI5, que seria as aplicações Fiori, né? O SAP UI5 é o framework, né, de desenvolvimento web da SAP. SAP Gateway, onde você pode consumir também, né? Você pode fazer suas chamadas ali, HTTP, usando o protocolo OData. E esse Business Object Layer aqui, que EGENL, essa parte eu não conheço, tá? Mas você pode usar por lá também. Estudo de caso. Aqui a gente vai criar um objeto de negócio para trabalhar com ordem de venda. Então a gente vai ter o cabeçalho da ordem de venda e o item da ordem de venda. E o que a gente vai fazer nesse cenário? A gente vai criar um objeto de negócio da ordem de venda, vai criar os nós de cabeçalho e item, vai criar o autoincremento de IDs e preenchimento automático de data e hora, no caso da criação da ordem de venda, né? Vai fazer a validação de campos obrigatórios e verificar a consistência de alguns campos. A gente vai criar uma ação para fornecer a ordem de venda, criar uma ação para faturar a ordem de venda, vai replicar os IDs do cabeçalho para o item, vai desabilitar e deixar alguns campos somente a leitura, vai criar uma chave alternativa, criar consultas, testar o objeto e consumir o objeto de negócio via a API, usando a BAP, né? Fazendo um CRUD, né? Todas as operações ali e até disparando algumas ações. Então a gente inicia no próximo vídeo a parte de criação do objeto de negócio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários e até mais.